Oi gente, paz do Senhor, como vocês estão? Recebam a paz do Senhor Jesus. Ótima sexta-feira para você. Estamos aqui hoje para mais uma vez deixar uma palavra do coração de Deus para o seu coração, para o meu coração. Finalizando essa semana, se você não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva. Se você já é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário para que o reino do Senhor venha crescer e venhamos alcançar mais e mais almas para o reino do Senhor. Queridos, hoje o Senhor falou comigo no meu devocional pela manhã a respeito de paciência. E é coisa um pouco difícil para pessoas que são nervosas, como eu, ter a paciência. Mas eu tenho aprendido com Cristo que nós temos que sempre seguir o exemplo de Jesus. Nós não podemos seguir o exemplo de alguém da nossa família, seguir o exemplo de algum líder, não. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que é o maior e melhor exemplo que existe. Eu vou ler para vocês um trecho do meu devocional aqui do meu livro, que vai dizer assim: Deus visitou Abraão dizendo, preciso descer até lá, para ver as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou falsas. Isso está em Gênesis 18, 21. O Senhor analisou pessoalmente a situação antes de pôr um fim à maldade da cidade. Aqui ele está falando de Sodoma e Gomorra. Ainda em sua divindade, ele deveria conhecer todos os detalhes. O Senhor demonstrou a sua paciência. Antes disso, Deus suportou algumas insistentes perguntas de Abraão. Talvez haja 50 pessoas lá, inocentes. E ele vai dizer, se o Senhor vai destruir os bons com os ruins, se houver 50, e Deus vai dizer não. Se houver 50 justos, eu não destruirei a cidade. Aqui no livro de Gênesis 18, vai narrar essa história da destruição de Sodoma e Gomorra. A partir do versículo 17, quando Deus anuncia para Abraão a destruição. E no versículo 21 é muito interessante porque Deus fala, descerei agora e verei com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Deus está dizendo a Abraão, eu vou descer até Sodoma para ver como está a situação. Deus envia seus anjos até aquela cidade, pacientemente, para ver a situação. Deus não já sabia, lá dos altos céus, vendo como estava, sabia. Mas Deus tem um amor e uma paciência tão grande que ele falou, não, eu vou enviar meus anjos para descerem, para ir até a cidade, ver com seus próprios olhos se todo o clamor que o povo que está sendo clamado, que o pecado de Sodoma estava em demasiado, muito grande diante de Deus, Deus ainda teve a paciência de enviar os seus anjos até a cidade. E Deus vai e anuncia a Abraão que isso vai acontecer. E Abraão tem o seu sobrinho Ló que está vivendo lá com a família. E aí mais uma vez Deus mostra a sua paciência quando Abraão começa a indagar, Senhor, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Os justos com os ímpios? O Senhor falou, não, se houver 50 não. E Abraão ainda vai falando por mais vezes. Senhor, se houver 40, se houver 30, se houver 20, se houver 10, ele chega no 5, Senhor, e se houver 5, o Senhor destruiria a cidade? Olha que ele perguntou a Deus várias vezes a mesma coisa. E o que Deus mostrou? Paciência. Paciência para responder a Abraão. Deus, ele demonstra paciência para nos responder, para nos ouvir. E muitas das vezes nós não conseguimos copiar isto de Deus, não conseguimos ter essa paciência. Então Deus falou profundamente comigo hoje, e eu espero que fale com você também. Será que nós estamos tendo a paciência que nós precisamos ter? Será que nós estamos se espelhando em quem? Em quem nós copiamos? Jesus diz na sua palavra, sejam meus imitadores. Jesus não diz, seja imitador de A, de B, não. Jesus diz, sejam meus imitadores.
porque nele não há pecado, nele não há erro, nele não há engano. Se nós nos espelharmos em qualquer outra pessoa, no nosso passado, em nós mesmos, nós veremos engano, veremos erro, mas quando nos espelhamos no Senhor, nós alcançamos a santidade que buscamos diariamente obter. E só Jesus, só Deus pode nos dar essa santidade. Então, em todas as áreas da nossa vida, devemos buscar e olhar para a Bíblia Sagrada, procurando o exemplo de Jesus Cristo. Qual o exemplo que ele deixou nisso para nós seguirmos? Qual exemplos de homens e mulheres de Deus descritos na Bíblia Sagrada deixou para nós em determinada situação da nossa vida? Jesus passou por diversas situações, pelo deserto, pela provação, pela traição, pela angústia, por tantas coisas. Profetas passaram por depressão, por ansiedade, por medo. E temos exemplos na Bíblia Sagrada de qual foi o jeito certo deles agirem. E eu me deparando essa semana com um vídeo que eu assisti, e a pessoa dizia assim, sempre nós olhamos para a vida de um profeta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus da Bíblia, e nós nos espelhamos nele dizendo, eu sou aquele que foi fiel, eu sou aquele que foi obediente. E o exemplo que o irmão deu no vídeo, ele dizia sobre José. Ele falou, nós analisamos a vida de José e nós nos colocamos no lugar de José e queremos ser o José que foi traído pelos irmãos, que foi vendido e que Deus exaltou e tal. Mas nós deveríamos nos colocar verdadeiramente não na posição de José, mas na posição dos irmãos de José. Porque nós traímos, nós invejamos muitas das vezes. Não adianta nós dizer, eu nunca invejei ninguém, eu nunca traí ninguém. Porque a traição não é só no relacionamento de homem e mulher. A traição não é só algo físico. A traição ela já começa na nossa mente, no nosso pensamento. E existem vários tipos de traições. Então, os irmãos de José traíram, o venderam e nós vendemos até mesmo a nossa salvação, até mesmo a nossa intimidade e amizade com Deus. Nós vendemos, trocamos por uma coisa muito simples. Como no caso de Jacó, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele trocou o que ele tinha de mais precioso, a bênção que seu pai daria para ele, porque estava com fome e queria alimentar o corpo. E ele ia comer e logo teria fome de novo. Mas a bênção que o seu pai liberaria sobre a sua vida seria permanente sobre ele. E ele trocou. Então entende que nós trocamos, muitas das vezes nos colocamos no lado do mocinho, da mocinha da história, mas talvez nós estamos no outro lado. Então hoje talvez nós estamos no lado daquele que não tem paciência, daquele que não produziu isso de bom, que não consegue olhar para Jesus, olhar para os profetas, olhar para a Bíblia e se espelhar nas pessoas que acertaram. Mas pregamos sobre eles e estamos vivendo o lado do vilão. Estamos seguindo o que os vilões fazem, o que o errado faz, o que o ímpio faz e não o que o mocinho ou a mocinha está fazendo. Então que você venha refletir hoje juntamente comigo nessa palavra. Você tem tido paciência? Como Deus teve com Sodoma. Deus não destruiu de primeira, Deus foi deixando. Deus estava olhando, Deus poderia simplesmente ter destruído a cidade, mas Deus falou, não, vou lá pessoalmente ver a situação dessa cidade. E depois ele demonstra mais uma vez paciência, quando por várias vezes Abraão fica, Senhor, se tiver tanto, o Senhor vai destruir? E ele faz a mesma pergunta repetidas vezes, e Deus poderia simplesmente ignorá-lo, mas Deus tem paciência com Abraão e responde a Abraão. Então que hoje você tenha paciência, que você venha pedir a Deus não a paciência, mas a graça, porque quando você recebe a graça de Deus, todas essas coisas vêm junto. Porque quando nós pedimos a paciência, o Senhor vai te colocar em situações em que você precisa exercitar a paciência. Se você acha que é difícil ser paciente, então não peça a paciência, mas peça a graça, que já é um pacote completo de Deus para a sua vida. O favor imerecido do Senhor, que nós não merecemos, mas Ele faz por nós. Deus abençoe a sua sexta-feira. Ótimo final de semana, em nome de Jesus.